Olá pessoal, vamos seguindo com o nosso módulo de gestação de alto risco. Agora nós vamos ver sífilis na gestação, importantíssimo para o enfermeiro durante a atenção pré-natal, até porque esse enfermeiro ele vai tratar essa gestante portadora de sífilis, porque ela se enquadra dentro do programa de IST/AIDS que o enfermeiro atua. Então vamos lá. Professora, o que é a sífilis? A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surto de agudização e a períodos de latência. Ela é causada pelo treponema pálido, que é uma espiroqueta de transmissão sexual ou vertical, que pode causar, respectivamente, a forma adquirida ou a doença congênita. Tá? Então, a gente sabe que a sífilis na gestação, ela tem um comprometimento muito grande fetal, é a famosa transmissão vertical. Então, essa infecção do feto, ela depende do estágio da doença na gestante. Quanto mais recente a infecção materna, maior é o risco de comprometimento fetal. Então, na sífilis primária e secundária, o risco de infecção fetal varia de 70% a 100%, enquanto nas fases latentes, tardia e terciária, chega a 30%. Então, são fatores importantes para a gente observar nessa assistência pré-natal a essa gestante de risco por conta de ser portadora da sífilis. Na gestação, a sífilis pode ser causa de abortamento tardio a partir do 4º mês de gestação, natimortos, hidrópsia fetal, que é o excesso de líquido intracelular, e parto prematuro. Então, ela traz essas complicações. Professora, como é que se faz o diagnóstico da sífilis na gestação? Ele é feito em 2 momentos, o momento clínico e o momento laboratorial. Vamos ver cada um. Como que se dá o diagnóstico clínico da sífilis? Nós temos a sífilis nessas 3 fases, na fase primária, a fase secundária e a fase terciária. Na fase primária é dado pela identificação do cancro duro. Na fase secundária, os sintomas clínicos mais comuns são erupções cutâneas eritematosas generalizadas, de característica exantemática, como as roséolas sifilíticas, as famosas roséolas sifilíticas, pápulas palmoplantares, eritemato descamativas, alopécia e placas úmidas na região vulvar e perineal, mais conhecido como condiloma plano. Na fase terciária, as alterações ocorrem em órgãos e aparelhos, como o sistema nervoso e cardiovascular. A lesão característica é a goma ou tubérculo sifilítico, que pode ocorrer na pele, nos ossos, no cérebro e no coração, entre outros órgãos. E quanto ao diagnóstico laboratorial, é realizado através dos testes sorológicos. E como que se divide esses testes sorológicos, professora? Em treponêmicos e não treponêmicos. Vamos ver cada um deles agora. O teste não treponêmico, quais são os PDRL, o RPR, que são o quê? São testes qualitativos e quantitativos. Nos testes qualitativos não treponêmicos, o resultado vem reagentes ou não reagentes. No resultado quantitativo, ele vem expresso em títulos, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 6, 1 para 250, dependendo da titulação apresentada nessa paciente. Esses tipos de teste não treponêmico, eles são utilizados para triagem e monitoramento da infecção. Os testes treponêmicos são compostos pelo FTA-ABS, o MHTP, o ELISA, que é o teste imunoenzimático, o Western blot e os testes rápidos. Então, esses são os testes reconhecidos como testes treponêmicos. E como é que se faz o diagnóstico precoce de sífilis materna durante o pré-natal? É realizar o VDRL na primeira consulta, idealmente no primeiro trimestre da gravidez. Por isso que é importante a captação precoce do pré-natal. Então, realiza-se na primeira consulta, no primeiro trimestre da gravidez e no início do 3º trimestre, ou seja, a partir da 28ª semana de gestação. Então, vamos ver aqui o fluxograma para a gente entender melhor. Então, vamos lá. Chegou no posto de saúde e fez o teste rápido, tá?
O teste rápido deu reagente. Se deu reagente, vai se testar o parceiro, vai se tratar o parceiro e vai se notificar. Lembrando que a sífilis é uma doença de notificação compulsória. É importante preencher a fichinha de notificação para informar ao sistema de informação de agravos. Se deu reagente, vai coletar o sangue periférico para fazer o quê? O teste de VDRL ou RPR, que são testes não treponêmicos que a gente acabou de ver. Se o resultado deu reagente, então vai se fazer o controle, o tratamento e o controle com a titulação mensal. Se deu não reagente após o VDRL ou RPR, vai se coletar nova amostra após 15 a 30 dias e repetir o fluxograma todo. Tá, professora, mas eu fiz o teste rápido, deu não reagente. Eu vou orientar a repetir na 28ª semana, tá? Na 28ª semana de gestação. E como que se dá a classificação da sífilis, professora? A gente classifica a sífilis adquirida em sífilis adquirida recente e sífilis adquirida tardia. Na recente é aquela de menos de 1 ano de evolução, reconhecida também como primária, secundária e latente recente. Na tardia é com mais de 1 ano de evolução, reconhecida como latente, tardia e terciária. E a sífilis congênita? A sífilis congênita é aquela da transmissão vertical que eu já falei. A mãe passa via transplacentária para esse feto. Então, na sífilis congênita, nós temos também a divisão em recente e tardia e a sífilis congênita precoce. Na recente, são casos diagnosticados até o 2º ano de vida. Na tardia, caso diagnosticado após o 2º ano de vida. E a sífilis congênita precoce, que é aquela já apresentada logo após o nascimento. Quando ocorre o estadiamento da sífilis tardia, que é reconhecida como a sífilis latente tardia, que é aquela que acontece com mais de 1 ano de evolução, ou latente com duração ignorada e sífilis terciária, o esquema terapêutico também é o mesmo, porém a dose é maior. Então, é a benzilpenicilina benzatina, 2,4 milhões de UI intramuscular por semana, sendo 1.200.000 em cada glúteo profundo. Só que, nesse caso, como é a sífilis tardia, essa dose é repetida por 3 semanas. Então, ela chegou no posto de saúde, recebeu o diagnóstico de sífilis tardia. Eu vou aplicar 2.400.000, sendo 1.200.000 em cada glúteo profundo e vou repetir por 3 semanas. 2.400.000 na primeira semana, 2.400.000 na segunda, 2.400.000 na terceira semana, totalizando 7.200.000 unidades internacionais. Aqui também nós temos a alternativa, né? Em caso de não gestantes, como já falado anteriormente, é a doxiciclina 100 mg de 12 em 12 horas, via oral por 30 dias, exceto em gestantes. A gente viu que na sífilis recente é por 15 dias, aqui é por 30 dias a doxiciclina. E o segmento, professora, como é que se dá o segmento? Também com teste não treponêmico, trimestral em gestantes, e o controle deve ser mensal. Então, a exceção aqui é a gestante. No teste não treponêmico, ele é trimestral. Em gestantes, o controle deve ser mensal. Então, todo mês eu vou fazer o VDRL para eu ver como é que está a titulação dessa minha gestante, pelo risco da transmissão vertical. Então, preste atenção aqui. Toda vez que eu colocar assim, preste atenção, fato, eles trazerem isso em prova. A benzilpenicilina benzatina é a única opção segura e eficaz para o tratamento adequado das gestantes. A regra é que o intervalo entre as doses seja de 7 dias para completar o tratamento. Por isso é semanal. Se ela for sífilis tardia, então ela vai fazer o intervalo semanal. Se for sífilis recente, uma dose somente. No entanto, caso esse intervalo ultrapasse 14 dias, o esquema deve ser reiniciado, ou seja, começa-se tudo do zero. Isso aí é de acordo com os dados da OMS de 2016. Então, no estadiamento da neurosífilis, professora, como é que a gente faz o estadiamento da neurosífilis? Professora, o que é neurosífilis mesmo?
é a permanência já do treponema pálido invadindo o sistema nervoso. Então, aí já é uma complicação da sífilis. A neurosífilis é o quê? Uma complicação neurológica da sífilis. Como é que é feito o esquema terapêutico? Penicilina G cristalina, 18 a 24 milhões de unidades internacionais ao dia, via endovenosa, com dose de 3 a 4 milhões de unidades internacional a cada 4 horas ou por infusão contínua durante 14 dias. Essa paciente precisa ficar internada por 14 dias, quase sempre, para fazer esse tratamento endovenoso. O tratamento alternativo, exceto em gestantes, é a ceftriaxona, 2 gramas intravenoso por 10 a 14 dias, no caso diagnosticado de neurosífilis. Professora, como é que se faz esse diagnóstico da neurosífilis? Ele é feito através da coleta do exame do líquido cefalorraquidiano. E é feito o diagnóstico através da coleta desse líquido cefalorraquidiano e é feito o segmento de 6 em 6 meses até a normalização. Tá? Então, aqui não se faz mais somente o teste não treponêmico. Além do VDRL, aqui se faz o LCR a cada 6 meses até a normalização. Então, professora, o que significa tratamento adequado para a sífilis materna? Outra questão que eles gostam muito de perguntar. Eles perguntam o que é um tratamento inadequado. Vou já mostrar. É o contrário do que eu estou falando aqui. Então, tratamento adequado para a sífilis materna é o quê? Todo tratamento completo, ou seja, ela completou o esquema com a penicilina benzatina, adequado ao estágio da doença. Eu tenho que saber qual é o estágio, se é sífilis latente, se é sífilis recente. Feito com penicilina, né? A gente sabe que a penicilina benzatina é a droga padrão ouro, e finalizado pelo menos 30 dias antes do parto, tendo sido o parceiro tratado concomitantemente. Então, eu tratei a gestante, tratei o parceiro. E esse tratamento da gestante, importante, ele tem que ser finalizado pelo menos 30 dias antes do parto. Então, professora, o que cai na prova? Olha só o que cai na prova. Tratamento inadequado para a sífilis materna. Eles perguntam muito. O que é um tratamento inadequado para a sífilis materna? É todo tratamento realizado por qualquer medicamento que não seja penicilina, tá? Ou tratamento incompleto, mesmo tendo sido feito com penicilina. Ela usou só uma dose, ela tinha sífilis terciária, usou só uma dose, ou então não tratou o parceiro, ou então usou outra medicação que não seja penicilina. Ou tratamento inadequado para a fase clínica da doença. Ou instituição do tratamento dentro do prazo dos 30 dias anteriores ao parto, ou ausência de documentação de tratamento anterior. Se ela chega para mim no pré-natal e diz, eu tratei, eu tive sífilis, mas eu tratei. Cadê? Tem alguma coisa para comprovar? Não tem, então tratamento inadequado. Ausência de queda dos títulos, ou seja, sorologia não treponêmica, após tratamento adequado, tipo, ela estava com 1 para 256. Eu fiz o outro exame de VDRL, ela continuou para 1 para 256 ou até mais. Então, não teve queda dos títulos. Então, esse tratamento está inadequado. Parceiro não tratado ou tratado inadequadamente, ou quando não se tem a informação disponível sobre o seu tratamento. Às vezes ela não tem mais contato com esse parceiro, às vezes esse parceiro não foi tratado, ou então ela tem múltiplos parceiros. Tá? Mulheres com múltiplos parceiros é um fator de risco maior ainda para desenvolver essa sífilis e se enquadrar como tratamento inadequado para a sífilis materna. Preste atenção aqui também, outra questão que eles gostam de colocar nas provas. Reação de Jarisch-Hexemier. Ela é caracterizada por uma reação que pode ocorrer nas 24 horas que se seguem a primeira dose da penicilina, em especial nas fases primária ou secundária. Ela manifesta-se como, professora, por exacerbação das lesões cutâneas com eritema, dor, prurido, mal-estar geral,
febre, cefaleia e artralgia, que regridem espontaneamente após 12 a 24 horas, sem a necessidade de descontinuidade no tratamento. Porém, as gestantes na fase secundária da doença, elas devem receber a primeira dose do tratamento, idealmente em ambiente hospitalar, devido à possibilidade de desenvolvimento da reação de Jarisch-Richelieu e risco potencial de abortamento. Então, atenção! Gestante na fase secundária da doença, elas devem receber a primeira dose do tratamento, idealmente em ambiente hospitalar, pelo risco potencial de abortamento diante da reação, ok? Então, vamos lá, vamos ver como é que cai na prova esse tipo de conteúdo. Vamos ver se essa prova da IBFC de 2019. A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do treponema pálido da gestante infectada, não tratada ou inadequadamente tratada, para seu concepto por via transplacentária. É a famosa transmissão vertical que a gente acabou de falar. Sobre o que as estratégias de controle de sífilis congênita devem garantir, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos analisar as questões abaixo. Todas as gestantes recebam assistência pré-natal e a triagem de sífilis seja incluída como rotina a todas as mulheres e aos parceiros. Então, professora, veja só, é uma estratégia do controle da sífilis do Ministério da Saúde que toda gestante receba assistência pré-natal. Sim, a gente sabe que a assistência pré-natal tem esse objetivo de rastrear, diagnosticar o risco gestacional, a estratificação desse risco. Então, é feito a triagem de sífilis em todas as gestantes, deve ser incluída todas, sim, como rotina. Para isso, existem os testes rápidos nas unidades básicas de saúde. Então, a primeira questão, correta. Segunda, seja realizado o VDRL como rotina na primeira consulta, na fase inicial da gestação e no início do terceiro trimestre gestacional e no momento do parto? Sim, tá? Importante trazer essa questão aqui para lembrar que toda a primeira consulta de pré-natal é realizado o teste de VDRL, o teste não treponêmico. O segundo exame no início do terceiro trimestre, 28 semanas de gestação, e no momento da admissão na maternidade. Então, toda maternidade deu entrada, aquela mulher ela vai fazer os testes rápidos, HIV, sífilis, hepatite B, já na triagem na maternidade. Então, essa questão também, número 2, está correta. Número 3, a sífilis é detectada na triagem neonatal, obrigatório para todos os recém-nascidos? Não, a gente não faz triagem neonatal de sífilis de forma alguma. Então, essa questão é errada. A sífilis, ela é triada lá no pré-natal e não depois do nascimento, porque aí o bebê já nasceu já portador de sífilis. Então, ela é diagnosticada no pré-natal, tratada com a droga de escolha, que é a penicilina benzatina, que trata tanto a mãe quanto o feto. Então, número 3 é errada. 4. O tratamento esteja disponível a todas as gestantes infectadas e seus parceiros. Sim. Faltar penicilina benzatina em uma unidade de saúde é terrível. Houve uma época, há mais ou menos uns 3 anos atrás, que faltou os insumos no Brasil para a produção da penicilina benzatina e por conta disso nós já tínhamos um aumento do número de sífilis congênita, aumentou mais ainda por falta desses insumos, que já se normalizou. Então, correto o item 4. O item 5, os casos de sífilis materna e congênita sejam devidamente tratados e notificados à vigilância epidemiológica. Sim. Todo caso tem que ser tratado, tanto a sífilis materna, tratando a mulher e o parceiro, a sífilis congênita, tratando o recém-nascido e notificando para a vigilância epidemiológica para compor o banco de dados. Então, a resposta certa, a letra D. 1, 2, 4 e 5 estão corretos.
Vamos para essa outra pergunta aqui, essa questão que caiu na residência de enfermagem Marinha 2020. No tratamento da sífilis, após a primeira dose de penicilina, a paciente pode apresentar exacerbação de lesões cutâneas, com eritema, dor, prurido, as quais regridem espontaneamente após 12 e 24 horas, sem a necessidade de descontinuidade do tratamento. Assinale a opção que corresponde a esta manifestação clínica. Claro, né, que a gente já sabe que é a reação de Jarisch-Richemier. Então, a resposta, letra D, de dado. Encerramos aqui a nossa aula de sífilis na gestação. Aí está a bibliografia utilizada nesse material. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo muito importante, principalmente para o enfermeiro diante da consulta pré-natal. Até a nossa próxima aula, onde a gente vai tratar de HIV na gestação. Até lá!